Olá, começa mais um programa do Complexo de Saúde do Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e FAEPA. O assunto de hoje é o AVC, a segunda causa de morte no Brasil. Para falar sobre este assunto e sobre um simpósio que acontece em Ribeirão Preto, eu convidei o médico do Hospital das Clínicas e docente da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Otávio Pontes Neto. Doutor, tudo bem? Tudo bem, prazer. Por que o AVC é a segunda causa de morte no Brasil? Olha, provavelmente por um controle inadequado dos fatores de risco cardiovasculares, né, e falta de atenção que a doença vem tendo, né, ao longo dos anos, né, dos gestores de saúde, né. Infelizmente o AVC é uma doença que ele tem uma alta incidência em pacientes com pressão alta, com pacientes que têm hipertensão arterial sistêmica, aqueles que fumam, quem tem diabetes descontrolada, né, quem tem problema de colesterol no sangue. Então, o controle inadequado desses fatores de risco é que leva a uma elevada incidência da doença, um número de casos. E além disso, é uma doença que até pouco tempo não tinha tratamento, então muitos casos, muitos pacientes, existe uma dificuldade grande de acesso ao tratamento para essa doença, mas felizmente isso mudou radicalmente nos últimos anos e cada vez mais os pacientes estão tendo acesso à prevenção adequada dos fatores de risco, né, e é possível reduzir em até 80% o risco de AVC de uma pessoa se descobrir e controlar alguns fatores de risco, e também acesso ao tratamento. Então essa doença já tem tratamento, felizmente, é uma emergência médica, e o aumento do acesso dos pacientes a esse tipo de tratamento está diminuindo a mortalidade da doença. Mas ela já foi a primeira causa. Faz 20 anos que o AVC vinha sendo a primeira causa de óbito no país. Tá? Os 20 anos, ela vinha sendo sempre a primeira, e felizmente a boa notícia que eu tenho para dar é que nos últimos 2 anos a taxa de óbitos no AVC estacionou em 100 mil casos, que ainda é muito, né? Mas felizmente ela não tem aumentado. E isso é um sinal de que a letalidade da doença está diminuindo, né? A prevalência está aumentando, quer dizer, o número de casos de pacientes com AVC ainda é alto e está aumentando, mas a mortalidade não está aumentando muito, provavelmente pelo acesso ao tratamento. As pessoas estão tendo um pouco mais de acesso ao tratamento e isso está ajudando a reduzir a mortalidade da doença. Ainda é a principal causa de incapacidade no Brasil. Então, se você parar para pensar em termos de pessoas com dependência, com dificuldade de se locomover ou que precisam de ajuda para atividades de vida do dia a dia, ela ainda é a principal causa de independência, de dependência funcional no país. O que é o AVC? O AVC é o acidente vascular cerebral, é um problema nos vasos do cérebro, né? Esses vasos do cérebro, que são artérias que levam sangue para o cérebro, elas podem ou entupir ou estourar. Então, quando a artéria do cérebro entope, acontece o que a gente chama de AVC isquêmico. É o tipo de AVC isquêmico que é em torno de 80% dos casos. Essa artéria entope e uma região do cérebro fica sem receber sangue e começa a murchar. Ela morre rapidamente, né? Em poucas horas, essa região do cérebro que está sem receber sangue, ela morre, né? E o outro tipo, que é em torno de 20% dos casos, é o AVC hemorrágico, que é aquele em que existe um extravasamento. A artéria do cérebro ela rasga, e existe extravasamento de sangue para dentro do cérebro ou para em volta do cérebro. E isso é até mais grave, né? E leva também a um problema, a uma compressão das partes do cérebro. E isso também é o acidente vascular cerebral, só que é o tipo hemorrágico, que é em torno de 20% dos casos. Bom, eu ia perguntar qual era o mais grave é o hemorrágico. O hemorrágico é mais grave, ele mata, mas tem uma mortalidade bem maior, mas ele também tem tratamento. Ele também mas o tratamento é igual? É totalmente diferente. É totalmente diferente, isso é muito importante. Os sinais de AVC, os sinais que a pessoa apresenta quando está tendo AVC, são muito parecidos, tanto no AVC isquêmico quanto no hemorrágico. Só examinando o paciente, a gente não consegue ter certeza se é isquêmico ou hemorrágico, né? Para isso eu preciso fazer uma tomografia, um exame de neuroimagem, né? Levar o paciente para o hospital e fazer uma tomografia ou uma ressonância, né? E o tratamento dos dois tipos é totalmente diferente. Para um, que é o AVC isquêmico, quando entope a artéria do cérebro, eu vou tentar desobstruir, desentupir essa artéria com remédios que dissolvem o coágulo. Então eu vou injetar na veia remédios que dissolvem o coágulo e com isso eu diminuo, eu abro de novo esse vaso que está entupido. E para o outro tipo, que o vaso rompeu, extravasou sangue, derramou sangue para dentro do cérebro, geralmente é preciso uma neurocirurgia para tentar drenar esse sangue e controlar a pressão dentro do crânio. E tem uma idade preferida da doença? Olha, o AVC pode acontecer desde recém-nascido até super idoso. Ele pode acontecer em qualquer idade, mas ele é mais comum acima dos 50 anos. E a incidência, quer dizer, o número de casos vai aumentando, dobrando a cada 10 anos depois dos 50 anos. Então, quanto maior a idade, maior o risco de AVC. E os sintomas?
Os principais sintomas do AVC são 5 principais, né? Fraqueza ou dormência súbita de um lado do corpo. Então a pessoa fica, subitamente um braço fica fraco, a perna fica fraca, não consegue mexer, a boca entorta, né? Dificuldade para falar ou para entender. Então a pessoa fala, não consegue compreender o que os outros falam ou não consegue se expressar direito, né? Perda súbita da visão de um lado da vista, né? De um ou ambos os olhos. Incoordenação, dificuldade para andar ou incoordenação, a mão fica como se fosse a mão boba, né? E, eventualmente, mais raramente, uma cefaleia explosiva, que é diferente da cefaleia da enxaqueca, que vem devagarzinho, vai aumentando e fica forte. Essa cefaleia do AVC, quando acontece, ela geralmente é explosiva, é intensa, como um raio no céu sereno, e ela geralmente acontece quando existe ruptura de um vaso no cérebro. Agora, doutor, esses são sintomas, eles aparecem e anunciam, você terá um AVC? Já é o AVC já acontecendo. É o AVC. Já é AVC. Por isso, esse ponto é muito importante. Diante de um paciente com um desses sintomas, a população precisa ligar rapidamente para o SAMU 92. Porque o AVC é uma emergência médica. A gente tem poucas horas para abrir esse vaso que está entupido. Se a gente demorar mais do que 4 horas e meia, 5, 6 horas, a gente não consegue mais salvar aquele tecido cerebral que está morrendo sem sangue. Então, diante de um desses sintomas, o correto é ligar para o 92, ligar para o SAMU e pedir auxílio. A ambulância vai ao domicílio do indivíduo e vai a ambulância vai ligar na regulação médica, conseguir uma vaga no sistema de saúde para encaminhar esse paciente para um hospital que tem atendimento para AVC, né? Então, o braço fraco, a boca caída, enrolar a fala... São sintomas de AVC. Esses sintomas têm algum tempo, por exemplo, a partir do momento em que eu sinto, até já não dá mais? Não. Tem o que fazer sim. Já se sabe que em algumas vezes o AVC começam os sintomas de fraqueza de um lado do corpo, a boca enrolada, a fala enrolada, a dormência, a boca torta, e eles melhoram rapidamente, né, em 20 a 30 minutos. Quando isso acontece, é o que a gente chama de AIT, ataque isquêmico transitório, que é um pequeno AVCzinho. Geralmente o que aconteceu foi que a artéria do cérebro entupiu, o vaso entupiu, mas ele desentupiu sozinho. E o sangue voltou a fluir para o cérebro. E quando isso acontece, o paciente apresenta uma melhora dos sintomas. Entretanto, esse paciente que teve AIT, que teve um evento transitório só, que demorou 20 a 30 minutos, ele é um paciente que precisa procurar emergência também, porque ele pode ter um outro AIT ou um AVC a qualquer momento. Então, é justo falar que o AIT é um aviso de que um grande AVC vai vir, né? Então, um paciente que tem uma fraqueza no lado do corpo, dificuldade para falar, perda súbita da visão, né, dormência de um lado do corpo, ele deve procurar atenção médica rápido, porque ele também pode estar tendo ou um AIT ou um AVC, e isso tem tratamento. Ele teve um AIT na segunda-feira. Certo. Passou, existe um tempo, a ciência descobriu um tempo entre o AIT e o AVC? Sim, o risco maior de AVC depois de um AIT é nos primeiros 7 dias. Nos primeiros 7 dias, esse risco pode chegar até 20% em alguns pacientes com alguns tipos de doença, né? Então, é essencial que o paciente com AIT, que tem um AIT ou um começo de AVC, né, ele procure rapidamente o hospital para ser medicado e para a gente descobrir qual foi a causa daquele problema, né? Porque a gente precisa descobrir por que a artéria do cérebro está entupindo. Às vezes é um problema da própria artéria que está doente com uma placa de gordura. Às vezes é um problema de uma artéria do pescoço que está entupindo, então eu tenho que desentupir essa artéria. E às vezes é um problema do coração. Às vezes as artérias do cérebro estão normais, mas o coração está formando coágulo no coração, e esse coágulo se desprende do coração, cai na corrente sanguínea e vai entupir uma artéria do cérebro. Então, de acordo com a causa de AVC, o tratamento é diferente. Eu vou dar remédios que vão afinar o sangue de acordo com a causa do AVC. E tem algum exame que detecta esses coágulos? Sim. Antes que ele provoque algum problema? Com certeza. Existem exames que a gente faz de rotina nos pacientes que têm risco de AVC, que detectam coágulos, a chance de formação de coágulo em partes do corpo. Então, por exemplo, o ecocardiograma, né, que é um exame que o cardiologista faz, ele faz uma avaliação com ultrassom do coração e ele vê áreas do coração que não estão batendo direito, e isso favorece a formação de coágulo. Ele avisa o neurologista, ou então ele começa um tratamento para afinar o sangue. Ultrassom de carótidas, né? O ultrassom de carótidas pode ver uma placa de gordura que está entupindo a parede da artéria,
do pescoço. E isso também eu posso intervir aqui, ou com cirurgia, ou com um cateterismo, ou com remédios, para desentupir essa artéria que está entupida. E eventualmente, quando é um problema na artéria do cérebro também, por exemplo, um aneurisma, uma dilatação de uma artéria anormal que pode romper, se eu detectar isso com exames de ressonância ou de tomografia, eu posso indicar um tratamento e evitar que a tragédia aconteça. Agora, doutor, tem lá as causas, eu não sei se eu posso chamar de naturais, mas é a idade, sexo, isso. E as causas também familiares, não, dizer, não genéticas, isso. E as não naturais, é o fumo, o sedentarismo, a obesidade. Desse universo de 100 mil pessoas que morreram em 2013, 2014, quantas estiveram numa desses campos e quantas no outro campo? Excelente pergunta. Para responder isso, nós temos uma estimativa de que é possível reduzir em até 80% o risco de AVC de um indivíduo se ele controlar os principais fatores de riscos modificáveis. É como você falou, alguns fatores de risco não dá para modificar. Então a idade não tem como mudar, o sexo, a história familiar, então a herança que a gente herdou dos nossos familiares de risco aumentado, isso não dá, a genética não dá para modificar. Mas o tabagismo, o colesterol elevado, a hipertensão arterial, o controle de arritmias no coração, como a fibrilação atrial, né? O controle dessa estenose carotídea, que é essa obstrução na artéria do pescoço. Ou, por exemplo, o controle da diabetes mellitus, né, que também aumenta o risco de AVC, o controle da apneia do sono, síndrome da apneia obstrutiva do sono, que aumenta o risco de AVC. Então, se eu identificar e controlar esses fatores, eu consigo reduzir em até 80% o risco de AVC do indivíduo. 20% não dá para mexer, que justamente são aqueles fatores que o indivíduo nasce com ele, ou então que aparecem com a idade. Mas 80% pode ser reduzido, e por isso que a gente fala que AVC tem prevenção, é possível prevenir essa doença. Bom, e o AVC é o tema de um simpósio internacional que acontece no dia 24 de outubro em Ribeirão Preto, lembrando que no dia 29 de outubro é o Dia Mundial de Combate ao AVC. Exatamente. No dia 24, que notícias boas o simpósio vai produzir? Eu acho que, em geral, as duas principais notícias boas é que, primeiro, o AVC tem prevenção e tem tratamento. Então, essa doença ela pode ser prevenida e pode ser tratada. A gente já sabe como fazer isso, felizmente. E a segunda boa notícia é que a mortalidade por AVC vem diminuindo no Brasil. Então, finalmente, depois de várias décadas sendo como primeira causa de óbito no país, finalmente houve a mortalidade diminuiu um pouco e a gente, né, passou a ser a segunda causa de morte no país, né, e isso, apesar de ser ainda um número alarmante, são 100 mil óbitos no país, mas mostra que a gente está caminhando na direção correta, né, com a prevenção adequada, com o controle dos fatores de risco e oferecendo à população também um tratamento de urgência e emergência adequado e de reabilitação adequada para diminuir o impacto dessa terrível doença na nossa população, né. O simpósio ele vai ser durante o dia todo lá no Centro de Convenções, né? Vão falar profissionais com a ampla experiência no atendimento do AVC, da equipe da Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas e convidados, né? E no dia 29, que é o Dia Mundial do AVC, a gente vai fazer uma campanha na Praça 15, lá em frente ao teatro, né, com a aferição de pressão arterial, com a aferição de glicemia, com informações para a população, para as pessoas que estiverem lá. É uma quinta-feira de manhã. E, além disso, de manhã nós vamos fazer um simpósio para os gestores de saúde da DRS 13, lá na unidade de emergência, né? A gente vai discutir algumas alternativas e projetos para o futuro para melhorar ainda mais o atendimento do AVC no país. Eu queria só salientar que essa campanha do Dia Mundial do AVC já está com 5 anos. Né? Nós ganhamos o prêmio de melhor campanha do mundo em 2011 e ano passado fomos o segundo melhor do mundo. Né? Então esse ano a gente está realmente entusiasmado de tentar ser premiado novamente, né? Com uma campanha bonita que vai acontecer no Brasil inteiro, em mais de 80 cidades no país, todas sincronizadas ao longo do dia 20, em torno do dia 29, né, de outubro. Eu queria convidar a população e os profissionais de saúde a comparecerem. Mas é aberto à população? O evento do dia 24 já está praticamente esgotado, eu soube recentemente. Não sei se vão ter vagas, mas a mobilização na Praça 15 é aberta para a população. A gente vai estar distribuindo panfletos, camisetas, informando a população, aferindo pressão e ajudando aí a população a entender melhor essa doença. Ok, eu conversei com o médico, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, médico no Hospital das Clínicas, que falou sobre o AVC e o evento que vai acontecer em Ribeirão Preto no dia 24, que é o 5º
simpósio internacional que vai falar sobre maneiras de se combater o AVC. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa da TV do Complexo de Saúde do Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e da FAEPA.